Vamos explorar a fundo a questão que todos já se fizeram. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Essa resposta não é tão simples quanto parece. Há muitas camadas envolvidas, mais do que as de uma cebola que você cortou ontem na cozinha e quase te fez chorar. Vamos ter uma conversa direta, sem viés, tentando manter a neutralidade. Vamos desvendar os fatos, as versões de cada lado e até onde essa situação pode chegar. Preste atenção, pois este texto promete ser esclarecedor. 1. O cenário antes da guerra. Um jogo antigo num tabuleiro novo. Primeiro, vamos voltar no tempo. Para entender a guerra atual, precisamos entender o passado recente. A Ucrânia sempre foi um país estratégico. Faz fronteira com a Rússia, a Europa está bem próxima e, embora o Atlântico Norte esteja longe, o ZA e a OTAN estão bem presentes. Na virada dos anos 90, após o fim da União Soviética, a Rússia perdeu muitos territórios, incluindo a Ucrânia. Isso abalou o orgulho russo. Muitas pessoas na Rússia achavam que a Ucrânia fazia parte dela, não oficialmente, mas culturalmente e historicamente. O sentimento era forte. Enquanto isso, a Ucrânia começou a se aproximar da Europa. Começaram as conversas sobre entrar na OTAN, a mesma OTAN que a Rússia odeia desde que começou a se aproximar das fronteiras russas. Para Moscou, isso era uma ameaça direta. Imagine o inimigo chegando à sua porta. Eles diziam, isso é pura provocação. Mas a Ucrânia respondia, somos livres para escolher nossos aliados. Em 2014, tudo esquentou. Houve um movimento político em Kiev, a capital ucraniana, que tirou o presidente Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia. Ele fugiu para a Rússia. Pouco tempo depois, a Crimeia, que até então fazia parte da Ucrânia, foi anexada pela Rússia. E então estourou a guerra no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Luhansk, onde muitos falavam russo e se consideravam mais próximos de Moscou. Putin disse que estava protegendo os russos que viviam lá. Os ucranianos disseram que era uma invasão. O mundo condenou e sancionou a Rússia. Mas a guerra continuou em câmera lenta até 2022. Putin fala, é defesa nacional. Em 24 de fevereiro de 2022, tudo explodiu. Putin ordenou a invasão total da Ucrânia. Ele chamou de Operação Militar Especial, mas o resto do mundo chamou de guerra, uma guerra que ninguém esperava ver novamente na Europa. Mas o que ele disse para justificar isso? Ele falou que a Ucrânia era uma ameaça existencial, que a OTAN estava se aproximando demais, que a Ucrânia queria entrar na aliança militar e isso colocava mísseis americanos a poucas centenas de quilômetros de Moscou. Além disso, ele disse que a Ucrânia era governada por nazistas e que os russos que viviam lá estavam sendo perseguidos. Claro, isso gerou muita polêmica. Historiadores e líderes mundiais questionaram essas alegações, dizendo que eram exageros ou até mentiras. Outro ponto importante. Putin insistiu que a Ucrânia nunca foi uma nação independente. Ele disse que a Ucrânia foi criada pelos soviéticos e que historicamente faz parte da Rússia. Essa visão histórica é contestada por historiadores ucranianos e internacionais. Então, do lado russo, a narrativa é clara. Defesa contra a OTAN, proteção dos russos na Ucrânia, reafirmação de soberania e identidade histórica. Mas será que é só isso? O que dizem os analistas ocidentais? O sonho imperial. Do lado ocidental, a explicação é outra. Para o ZA, a Europa e seus aliados, Putin invadiu porque quer reconstruir um império. Alguns chamam isso de revanche imperial. Putin queria mostrar força, mostrar que a Rússia ainda é uma potência global. Ele via a Ucrânia escapando de seu controle e não aceitou. Tem também a questão pessoal. Putin está no poder há mais de 20 anos. Ele construiu uma imagem de líder forte, patriótico, e talvez tenha visto a Ucrânia como o próximo passo para consolidar seu legado histórico. Além disso, alguns analistas dizem que Putin subestimou a resistência ucraniana. Achou que ia ser rápido, que Kiev cairia em dias, que Zelensky fugiria, mas não foi isso que aconteceu. Zelensky virou símbolo de resistência, a Ucrânia mostrou coragem e o mundo, mesmo dividido, deu apoio militar e econômico aos ucranianos. A energia como arma, a dependência europeia. Falando em sanções, a economia entrou no jogo de forma brutal.
Os EA e a Europa impuseram sanções duras à Rússia, congelaram ativos de oligarcas, baniram produtos tecnológicos, cortaram relações financeiras. Mas a Rússia também tinha armas econômicas, o gás e o petróleo. Por anos, a Europa dependeu da Rússia para aquecer suas casas no inverno. Era um negócio bilionário, e Putin usou isso como moeda de troca. Com a guerra, os preços subiram, a inflação aumentou e alguns países europeus entraram em crise energética. A Alemanha, por exemplo, precisou reativar usinas termoelétricas a carvão, algo que parecia impossível em um país tão comprometido com o meio ambiente. O conflito mostrou como a energia pode ser uma arma tão poderosa quanto os tanques. O papel dos EA e da OTAN, provocação ou proteção? Muita gente culpa os EA e a OTAN por empurrar a Ucrânia para dentro da aliança, dizendo que foi uma provocação desnecessária. Outros defendem que a OTAN só estava cumprindo seu papel, garantir segurança a países que pedem ajuda. A verdade é que a OTAN cresceu bastante depois do fim da Guerra Fria. Países que antes eram da órbita soviética, como Polônia, Romênia e Estados Bálticos, entraram para a aliança. Isso deixou a Rússia nervosa. Agora, a pergunta que não quer calar: se a Ucrânia entrasse na OTAN, o EA teria a obrigação legal de defender o país. Então, invadir a Ucrânia seria declarar guerra à OTAN inteira, uma escalada perigosa. As consequências humanas. Tragédia civil. Já se passaram mais de 2 anos de guerra. Milhares de civis morreram, cidades inteiras viraram escombros, quase 15 milhões de pessoas fugiram de casa. Metade da população ucraniana precisa de ajuda humanitária. Crianças perderam pais, famílias se separaram, hospitais foram bombardeados, centrais elétricas destruídas. O frio do inverno castigou quem ficou. A guerra virou um teste de resistência. 2 povos pagando o preço de um conflito que, no fundo, começou nos gabinetes de líderes distantes. O futuro incerto. Até onde vai essa guerra? Hoje, o conflito entrou em uma fase de guerra de trincheiras. Avanços são pequenos, baixas são altas, ninguém ganha, ninguém perde e a linha de frente não se move muito. A Ucrânia tenta recuperar territórios com ofensivas, a Rússia segura o que conquistou. Os EUA e Europa mandam ajuda, mas estão cansados. A China aparece como mediadora, mas não abandona Putin. A pergunta que fica é: até onde isso vai? Será que vai acabar com um cessar-fogo, com negociação, ou vai continuar até alguém desistir? Ninguém sabe. Enquanto isso, o mundo assiste perplexo e o sofrimento continua. Um conflito que divide opiniões. Essa guerra não é só entre Rússia e Ucrânia, ela representa uma divisão maior no mundo. De um lado, o Ocidente, que acredita em democracia, liberdade e autodeterminação. Do outro, um bloco liderado pela Rússia e China, que questiona esse modelo. Nenhum dos lados é inocente. A Rússia comete crimes de guerra. A Ucrânia também enfrenta acusações. Os EUA e a OTAN têm interesses próprios. E o mundo assiste tudo de camarote, torcendo para não virar algo maior. O que dá para dizer é que essa guerra mudou a geopolítica para sempre. Mostrou que velhas rivalidades podem voltar com força, que a paz na Europa não era tão garantida quanto parecia. E para nós, do outro lado do mundo, o recado é claro: guerras não são distantes, elas afetam nosso bolso, nossa segurança e nosso futuro.